final a gente calculou o trabalho total, certo? Estão lembrados disso? A gente fez ontem? Uhum. Sim, senhor. Beleza. Então, mas o que que significa o trabalho total, né? É a soma de todos os trabalhos, beleza. Mas qual informação a mais que eu posso tirar desse número que eu acabei de chegar? Sim. Mas o trabalho total também é calculado pela soma das forças sobre o bloco, a força resultante. Ou seja, Então, em vez o da tra- gente fazer um trabalho individual de cada um, poderia substituir a força lá pela força resultante? você pode somar todas as forças, decompor, somar as forças, Sim. né? E fazer assim, trabalho total vai ser igual a força resultante vezes o cosseno do ângulo. Só que aqui é para mostrar o contrário, que através do trabalho total eu posso conseguir a força resultante, sem Pode precisar fazer conseguir o aquelas ângulo também, decomposições. Caio? Hã? Pode conseguir o ângulo também? Só que aí que é interessante, este ângulo é o ângulo da força resultante. Com o deslocamento, né? Isso. O ângulo da força resultante do deslocamento ou é zero ou é 180 graus. Que a força resultante ou está com o deslocamento ou não está, Entendi. ou está contra. Então, isso vai depender do sinal do trabalho total. Então, olha só, a gente calculou aqui que o trabalho total é 34 joules, correto? Então, por exemplo, a gente já sabe que a força resultante está a favor do deslocamento. O trabalho total é positivo, então a força resultante está no sentido do deslocamento. Ô, Shaiba, e o cosseno de zero é 1? Cosseno de zero é 1. Lembra disso também, né? Uhum. Cosseno de zero é 1, cosseno de 180. E então a gente pode fazer, ó, por exemplo, vamos usando os dados do problema anterior. Então, o meu trabalho total vai ser igual, né? Delta S vezes a força resultante vezes o cosseno de zero. Tá a favor, é positivo, né? Isso. Aí as Então, eu vou forças colocar aqui resultantes. 34 já. Aí a força resultante pega a força normal, a força Não gravitacional. precisa, olha só. Eu sei qual é o deslocamento, não é? Ó, vamos lá no nosso exercício. Ah, tá. Já tem os Deslocamento dados, 2 né? metros, não é? Isso. Olha só. 34 vai ser igual a 2 vezes a força resultante vezes um. Isso. Entendi. Ué, então a força 34 dividido por 2 é igual a força resultante. Então a força resultante é igual a 17 17 newton. newtons. Eu já ia falar já, mas eu falei, nossa, que mancada seria. Isso, não, tudo bem, cuidado com as unidades. Entenderam? Olha só, cada turma eu fiz com uma distância diferente. Na ED eu coloquei 3 metros. Fiz o cálculo, né? Deu 51 joules a soma de todos. Mas na hora que eu vou fazer a força resultante, 17 newtons, tá vendo? Ó? Ah, Puxa vou aí. fazer na química, eu coloquei 4 metros. Deu 68 joules o total. Porque ele andou mais, né? Então forneceu mais energia. Só que a força resultante, mesma força. O cara não mudou a força dele. 17 newtons. Então vamos voltar para cá. Ó. Trabalho total é a soma dos trabalhos, mas também é isso aqui. Tá bom. Então vamos ver, analisar a questão do trabalho total. Se o trabalho total for zero, significa que ou não teve deslocamento, ou a força resultante é zero, ou a força resultante está fazendo 90 graus com o deslocamento, né? Por causa do cosseno de 90 aqui. Esse caso acontece acontece em casos raros, tipo movimento circular, né? O movimento circular tem essa peculiaridade. Então,
Se o trabalho total não for zero, significa que tudo isso aqui é diferente de zero, né? O cosseno de θ vai ser 1 ou menos 1 e tudo mais. Vamos admitir que o trabalho seja positivo, ou seja, a força resultante está na direção do deslocamento. Mesmo se não tiver, esse raciocínio também vai estar correto, tá bom, gente? Mas só para facilitar o nosso entendimento. Mas a força resultante tem uma relação com a aceleração, não tem? A soma das forças é a força resultante, que é a mesma coisa, né? Que é igual ao MA. Então vamos substituir na força resultante m vezes a. E o cosseno de zero já vou fazer igual a 1. Vamos fazer o passo anterior aqui para não. Senão eu estou com medo de vocês confundirem esse parênteses aqui. Vou descer aqui e colocar aqui. Tá joia? Só que aí eu vou fazer o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então eu vou colocar o m na frente. Vou fazer uma manipulação matemática aqui. O a aqui e eu vou colocar o ΔS no final. E vou fazer mais uma coisinha, né? Eu vou dividir e multiplicar por 2. Um truque matemático aqui. Por que eu estou dividindo e multiplicando por 2? Bom, se eu dividir e multiplicar por 2, não altera nada o meu resultado. O valor do que eu estou calculando não muda. Mas isso vai me ajudar a fazer uma análise aqui. Vou de novo reorganizar aqui a conta. O trabalho total vai ser igual a massa dividido por 2 vezes 2A ΔS. Não sei se vocês estão vendo aonde eu vou chegar. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Esse 2A ΔS? Da cinemática, vocês lembram alguma coisa? Isso, tem uma fórmula que usa isso aí. Tem um nome que é o nome de um italiano, né? É o Torricelli, né? Então, a fórmula de Torricelli é V ao quadrado igual mais 2A ΔS. Se eu passar para lá, olha só. Que é justamente o que está escrito aqui, ó. Vou substituir aqui, então. O 2A ΔS é igual a V final ao quadrado, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Fazendo o chuveirinho, eu vou ter que o trabalho total vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2 menos m velocidade inicial ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui vai gerar uma nova forma de entender energia. Esse mv quadrado sobre 2 aqui, a gente vai chamar de energia cinética. Então, eu tenho que energia cinética final, que é da velocidade final, e aqui eu vou ter energia cinética inicial quando eu estou usando a velocidade inicial. Entenderam? Então, na verdade, eu estou mostrando para vocês da onde que vem uma fórmula que relaciona o que a gente vai chamar de trabalho com o que a gente chama também de energia cinética. Ou seja, o trabalho total pode ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Outra forma de escrever é o trabalho total é igual à variação da energia cinética do corpo. Certo? Então a gente tem uma a grandeza é a mesma, a energia, mas agora a gente tem uma forma de analisar a energia que é atribuindo um valor ao movimento, né, de um objeto, um corpo, e agora não é qualquer corpo, é um corpo com uma dada massa, certo? Então, voltando para o nosso exercício anterior,
O exercício anterior daquele da pessoa puxando um bloco, né? Então, onde a gente tinha o nosso ΔS igual a 2 metros, a gente tinha a força da pessoa igual a 50 newtons, a gente tinha a força de atrito igual a 8 newtons, certo? Só que aí eu não coloquei a massa do objeto, porque naquela hora eu não precisava. Nesse momento eu vou colocar. Bom, vamos colocar a massa aqui, 2 quilogramas. Então, se eu calcular, eu posso calcular qual foi a variação da velocidade eu posso calcular qual foi a variação da energia cinética. A variação da energia cinética foi 34 joules. Vamos colocar, tem que colocar a velocidade inicial, né? Vamos colocar a velocidade inicial igual a zero? Ou vocês já querem ter colocado uma velocidade inicial diferente de zero? Vamos colocar a velocidade inicial aqui. Deu para entender? Tá, a velocidade final foi o que que eu quis descobrir, entendeu? Se a velocidade fosse constante, né? O que significa? Seria que a velocidade inicial é igual à velocidade final? Isso. Bom, significa que a velocidade final é igual à velocidade inicial. Vamos lá. O que mais? O trabalho, o que significa isso? Significa que o trabalho, a força resultante é zero, né? Porque se tá isso Aceleração é igual a significa zero equilíbrio também. relativo, né? Isso. Significa que a soma das forças é igual a zero. Então significa que o trabalho total é igual a zero, né? Só que olha só que interessante. Eu posso fazer o raciocínio inverso. Então, seja um corpo com velocidade inicial de 2 metros por segundo, final de 5 metros por segundo, com massa de 3 quilos e percorrer uma distância de 6 metros. Você já pode calcular qual a força resultante, qual foi a variação da energia cinética, certo? Tudo isso através desses dados aqui que a gente tem. Por exemplo, vamos lá, qual foi a variação qual foi o trabalho total sobre ele, né? Então, eu tenho que o trabalho total é igual à variação da energia cinética, não é? Ao mesmo tempo, eu tenho que a energia cinética inicial é igual a mv inicial ao quadrado sobre 2. E a energia cinética final vai ser, né? Então, aqui vai ser quanto? Ó, 3 quilos vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Vai dar 6 joules. E a energia cinética final vai ser 3 quilos também, vezes 5 ao quadrado, dividido por 2. Vai dar 25 vezes 3,75. Esses números quebrados me dão 32,5. Não, 37,5. E aí o trabalho total vai ser a variação, né? Vai ser o 37,5 menos 6. Qual que seria a força resultante? Ué, não tem o trabalho total? Veja que eu não preciso nem calcular a aceleração do corpo agora. Eu tenho que o trabalho total vai ser igual. É positivo, não é? O trabalho total? Então a força está a favor a força resultante está a favor do deslocamento. Então Sim. aqui vai ser força resultante vezes o meu cosseno de zero.
né? É só dividir pela distância. Eu vou ter a força resultante. Então, 31,5 dividido por 6, eu tenho que fazer isso na calculadora agora. Não tô com a cabeça pra fazer Seria isso de por cabeça. volta de 5 newtons, né, mais ou menos. Hum. 6,3.